Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com aquele seriado Chaves. Acredito que muitos de vocês conheçam, sabem quem é. Momento Joel Pinheiro da Fonseca, porque mesmo com o cabelinho cortado, nós temos aí no momento Joel Pinheiro da Fonseca. Isso é algo aqui do canal. Eu estou perdendo o cabelo. Mas tem um episódio lá do Chaves, que é um episódio bem engraçado, pelo menos eu achava na época que eu era mais jovem, que o Seu Madruga, que é um dos personagens, está devendo o aluguel pro proprietário da residência dele, que é o Seu Barriga. E ele combina com o Chaves: ó, Chaves, na hora que o Seu Barriga chegar, você vai falar assim: já chegou o disco voador, que eu vou me esconder. Aí o seu Barriga aparece e o Chaves fala: já chegou o disco voador. Aí o Seu Madruga se esconde no quarto. Só que tem o Kiko, que é outro personagem, fala assim: quem já chegou o disco voador? Não chegou, já se foi o disco voador. Aí o Seu Madruga sai do quarto. Aí o Chaves vê o Seu Barriga, porque o Kiko não sabe o que está acontecendo entre ele e o Seu Madruga, né? Entre o Chaves e o Seu Madruga. Aí o Chaves fala: já se foi, já chegou o disco voador. Aí o Kiko: já se foi, já chegou, já se foi. E o Seu Madruga fica entrando e saindo do quarto completamente perdido, até que ele sai para dar um pito no Chaves e no Kiko e dar de cara justamente com o Seu Barriga. E esse é um episódio do Chaves que mais ou menos está acontecendo aqui no Brasil. Só que dessa vez eu tenho um cabelinho aqui que não está um pouco rebelde, mas dessa vez está acontecendo com o Renda Brasil. Já se foi o Renda Brasil, já chegou o Renda Brasil, Bolsonaro fica nessa: já se foi o Renda Brasil, já chegou o Renda Brasil, e a população brasileira, igual ao Seu Madruga, completamente perdida, em uma certa piada de mau gosto. Mas o que aconteceu? Há 2 dias, o Bolsonaro fez um vídeo dizendo que no governo dele não se falava mais em Renda Brasil, porque começou uma grande confusão, já que a equipe econômica disse que poderia congelar por 2 anos as aposentadorias para dar condições de haver o Renda Brasil. Isso pegou muito mal na população. Bolsonaro soltou os cachorros, disse que não iria tolerar esse tipo de situação e disse: não vai mais haver Renda Brasil até 2022, esse é um assunto proibido, ficaremos com o Bolsa Família. Eu disse para vocês, e outras pessoas também acabaram dizendo, como o nosso colega de Twitter, o Carlos Andreasa. O Andreasa disse que era muito possível, que ele não iria se surpreender, melhor dizendo, se Bolsonaro voltasse com Renda Brasil alguns dias depois ou muito em breve. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu disse para vocês no vídeo, o link está aqui na descrição, que Bolsonaro ele estava numa situação muito delicada, porque o auxílio emergencial já está perdurando por muitos meses e a população brasileira já absorveu esse auxílio emergencial. É algo que já está no orçamento das famílias. E o auxílio vai ficar até dezembro. Então, na virada de 2020 para 2021, milhares de pessoas, milhões de pessoas vão ter um impacto significativo no orçamento. Um impacto esse que já está absorvido. O auxílio emergencial passou de 600 para 300, ainda já faz parte do dia a dia das pessoas. Isso já está interiorizado, já conta como sendo algo da rotina da população brasileira. Se o Bolsonaro acabar com o auxílio emergencial e não houver algo para repor esse valor, ele vai ter um impacto na sua popularidade e aprovação gigantescos. E vai acabar causando uma enorme disfunção no nosso país. Guardado as suas devidas proporções, é como se fosse o Fundeb. O Fundeb era algo temporário, mas ele acabou sendo tão importante que a saída do Fundeb, que já estava absorvido para o dia a dia e o cotidiano da educação, se o Fundeb tivesse acabado e não fosse renovado, haveria um impacto gigantesco para a educação nacional. A mesma coisa acontece com o auxílio emergencial. Então Bolsonaro, que tem o único projeto ser reeleito em 2022, precisa perpetuar o auxílio emergencial. Essa é a grande questão do governo Bolsonaro no momento, porque nós temos que lembrar, Bolsonaro não tem projeto. O único projeto de Bolsonaro é justamente a reeleição. Bolsonaro ele é um deputado do baixo clero e mesmo sendo presidente da república, ele se comporta como um deputado de baixo clero. Nós falamos isso no livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. O Andreasa também percebeu isso. E o que faz um deputado do baixo clero? Ele não propõe projetos. Um deputado do baixo clero apenas está preocupado com a sua reeleição. Na verdade, todos os deputados estão. Rodrigo Maia também está preocupado, por exemplo, mas o Rodrigo Maia ele é um deputado do alto clero, então ele precisa ser propositivo. Ele precisa propor alguns projetos, propor algumas ações. É diferente de Bolsonaro. O deputado Bolsonaro só estava preocupado com a sua reeleição e agora como presidente ele faz a mesma coisa. Ele não está preocupado com a população, ele está preocupado com a reeleição.
e vendo que o Renda Brasil fora, ou vendo que o auxílio emergencial não seria perpetuado e poderia afetar a sua aprovação e também a sua reeleição, Bolsonaro veio e deu o cartão verde para o Márcio Bittar. Quem é o Márcio Bittar? É o deputado federal do Acre do MDB. E ele é o relator do orçamento para o ano de 2021. E ele já deu o sinal verde, ou o cartão verde, já que ele falou de cartão vermelho antes, ele deu o cartão verde para que o deputado possa colocar uma parte do orçamento, ou reservar uma parte do orçamento para um programa social. Não sabemos se Bolsonaro vai implementar um novo programa social, se ele vai aprimorar o Renda Brasil, ou se ele vai aprimorar o Bolsa Família, melhor dizendo. E eu falei que isso era possível, porque Bolsonaro disse que vai acabar com o Renda Brasil, mas não disse que ele não irá aprimorar o Bolsa Família. E ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer, é um suicídio político muito grande por conta do auxílio emergencial. Ele precisa perpetuar esse auxílio, caso contrário, vai haver uma dificuldade eleitoral bem grande para ele. E a luz está piscando, eu acho que ela irá queimar, ou pode ser um sinal de que nós estamos no caminho certo. É muito provável que a partir de agora nós não tenhamos mais tantas informações assim a respeito desse projeto, porque Bolsonaro ele adotava uma estratégia de vazar as informações e depois o que ele fazia? Caso houvesse um incêndio, ele mesmo vinha a público e solucionava a questão para sair como salvador da pátria. Fez muito isso durante a eleição e agora fez novamente com o Renda Brasil sobre a suspeita de poder congelar as aposentadorias. Talvez a estratégia que Bolsonaro comece a utilizar agora seja apresentar os números, os dados, quando eles estiverem mais consolidados. Porque da forma como Bolsonaro faz, promove muita insegurança, muita dúvida e muita repercussão negativa. Bolsonaro jogava o assunto e ficava tateando a repercussão para saber se ela era positiva ou negativa. Ele viu que isso é uma estratégia que tem lá as suas dificuldades. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. É a volta do Renda Brasil, a volta dos que não foram. Bolsonaro virou, de fato, o Chaves. Algo para algumas pessoas engraçado, mas muito antiquado já para os tempos convencionais. Apesar de dar bastante audiência, porque o Chaves, de fato, dava audiência até antes de ser cancelado para o SBT. E Bolsonaro tem popularidade, mas quando você compara com outros tipos de atração, é algo que ficou já bastante antigo, bastante defasado. Clique no gostei, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário e me siga lá no Twitter, é @profileooficial.